Olá. Dentro da divulgação espírita, há muitos anos já aqui no Brasil, está sendo divulgado um conceito de perispírito, de corpo espiritual, que, se analisado detidamente dentro do pensamento kardeciano, da obra kardeciana, é possível encontrar vários elementos contraditórios neste conceito de perispírito propagado pelo movimento espírita brasileiro, particularmente, que é subsidiado por uma literatura que se pretende espírita, mas contém-se nela vários elementos também contraditórios com os princípios elementares instituídos na pesquisa metódica de Allan Kardec. Um dos motivos, acreditamos, que provoque e que determine esta divulgação um tanto quanto incoerente ou não condizente com os princípios kardecianos é justamente porque considera-se que qualquer livro mediúnico ele é necessariamente espírita. E isto é errado, porque nem todo livro mediúnico é necessariamente espírita, né? O fenômeno mediúnico ele é inerente à natureza humana. Ele sempre esteve presente muito antes da doutrina espírita surgir, de modo que manifestações espirituais, comunicações espirituais por meio da mediunidade sempre ocorreram em todas as culturas e em todas as épocas, uma vez que o homem é um espírito encarnado e há então a possibilidade natural de comunicação com o mundo extracorpóreo, com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos. A doutrina espírita, ela tem a sua data de nascimento. Ela é justamente uma teoria dessas manifestações espirituais, uma teoria que busca se basear numa certa racionalidade e também numa certa formulação de um método que se adapte ao objeto de estudo, à natureza do objeto de estudo que está sendo investigado. E tudo isso foi possível através da atividade intelectual de Allan Kardec, né? Então, não basta que haja um fenômeno mediúnico, não basta que haja a produção de uma literatura mediúnica um tanto quanto extravagante hoje em dia, para que este conteúdo mediúnico seja realmente espírita. Uma vez que forem estabelecidos os princípios fundamentais da doutrina espírita, deste moderno espiritualismo, como era ainda chamado no século XIX, ou de espiritualismo experimental, uma vez já instituído estes princípios fundamentais pela pesquisa kardeciana, cuja validade está no método que se adapta ao objeto de estudo, na racionalidade intrínseca aos postulados e aos sistemas e ao sistema que vai sendo desenvolvido a partir destes postulados. Então, uma vez que está tudo isso estabelecido, a pedra de toque para a análise da produção mediúnica posterior ao advento da doutrina espírita é a própria doutrina espírita, né? De modo que um livro mediúnico, para ele também ser um livro espírita, e não tão somente o mediúnico, ele precisa necessariamente estar condizente com essa principiologia estabelecida, com esses fundamentos estabelecidos, né? Se um livro ele quer pretender-se espírita, ele, sendo produção de encarnados ou de desencarnados, tem que estar necessariamente de acordo com esses fundamentos básicos. Uma ciência que estabelece seus fundamentos e depois de nem de 2 séculos começa a refutar os seus próprios fundamentos, ela perde toda a sua identidade, ela se desmorona, né? Então é necessário uma coerência dessa literatura posterior dentro do que já está estabelecido, né? Isso é o que nós podemos denominar como a identidade do espiritismo. Ele tem uma identidade conceptual, e tudo que vem depois desta identidade conceptual, né, dentro de uma
de um processo progressivo da pesquisa, ele tem que estar de acordo com as suas bases, né? Necessariamente. Então, este conceito de perispírito que é divulgado atualmente, ele postula que há um cérebro espiritual, que em uma palavra há órgãos espirituais neste perispírito. Isto está totalmente em desacordo com os princípios já estabelecidos, né? De forma que nós podemos dar alguns exemplos de como aplicar os princípios fundamentais na análise de qualquer produção mediúnica dentro da esfera de nossas atividades, né? Porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, ela também pertence a outras correntes espiritualistas, mas se determinada literatura, determinado texto, determinado livro se pretende espírita, então nós podemos dar os exemplos de como aplicar os princípios espíritas estabelecidos por Kardec na sua pesquisa, na sua investigação, de como aplicar na avaliação desse conteúdo, para ver se ele está de acordo, né? Então, no caso do conceito de perispírito dotado de órgãos espirituais, de um cérebro espiritual, nós podemos evocar pelo menos 3 princípios. O primeiro seria a distinção efetiva entre espírito e matéria, princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual, ele é o fundamento da consciência. A individuação do princípio espiritual permite o advento da consciência. E justamente então é ele a fonte ou a sede de todas as faculdades da alma, né? Ali que está e irão se desenvolver a vontade, o pensamento, os sentimentos como um todo, a memória ontológica do ser, né? Ele é o fundamento ontológico do ser. O princípio material, ele é, como podemos dizer, o arcabouço fenomênico do espírito, né? Em que envolve esse princípio espiritual e dentro de uma determinada evolução faz com que surja o perispírito, propriamente dito. Quando há o princípio individuado, surge o perispírito, né? Mas o perispírito ainda é matéria, não deixa de ser matéria. O perispírito é formado, como podemos ver no Livro dos Espíritos, pelo fluido cósmico universal, de modo que ainda ele é matéria, né? Então, como pensar que a sede do pensamento, a sede da vontade, da memória, dos sentimentos, estaria em alguma coisa material, sendo que a matéria por si só, ela é amorfa, ela não tem um princípio inerente de movimento ordenado, que é imprimido pelo princípio inteligente, e ela está também em constante transformação, né? Então, esse é um dos princípios, esse é o primeiro princípio que já mostra certos conflitos com esse postulado de um perispírito dotado de órgãos espirituais. Aprofundando já para o segundo princípio, é a própria natureza desse perispírito. A natureza dele, como dissemos, é material e, portanto, a matéria sempre está no seu constante fluir. E como a matéria, que está em relação direta com o espírito, ela também sofre um movimento qualitativo na relação direta com o estado evolutivo do espírito, ela também está em constante transformação. Por exemplo, as relações dos espíritos interplanetárias, né? Eles não estão circunscritos a apenas um globo, apenas um planeta dentro do espaço cósmico. Eles, a partir do seu progresso evolutivo, progresso espiritual, conseguem transitar para outros planetas, também evoluídos materialmente, ou seja, cuja matéria desses planetas está num estado muito mais sutil e oferece menos resistência ao espírito. Então, imaginemos um espírito que passou um certo período de reencarnações num planeta e adentra em outro.
Sabemos que, pelas explicações dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, o perispírito é formado com o fluido cósmico que envolve os planetas. Então há uma troca absoluta de fluidos quando há também a troca de planetas, quando há a transmigração da alma para outros planetas. De modo que o que aconteceria então com os dados espirituais do espírito? A memória, a identidade, o eu do espírito, a vontade, o pensamento, sendo que haveria uma transferência total, uma mudança radical de fluidos, né? Para que a identidade do espírito permanecesse, deveria haver então um fundamento, uma sede, uma fonte que não seja material. Então, postula-se novamente a necessidade de que, antes de mais nada, a principal sede das faculdades do espírito seja a substância espiritual e não a material, né? Mais uma incongruência desse aspecto. Outra coisa, avançando para o terceiro princípio, é o princípio da não retrogradação da alma. Esse é um princípio muito valioso dentro da teoria espírita, né? E da ontologia espírita. O espírito jamais regride. Todo o patrimônio adquirido pelo espírito, patrimônio intelecto, moral, é sua propriedade inalienável. Então, desse modo, se o perispírito é dotado de cérebro espiritual, e esse cérebro espiritual tem que ter alguma função, seria a função de ser a sede das faculdades da alma, como se explicar que o perispírito ele é de natureza absolutamente flexível, embora ele tenha a figura humana, o espírito, pelo pensamento e pela vontade, tem o poder de transformar a forma do perispírito. A figura do perispírito pode ser transformada radicalmente, até em um objeto, em um animal, reduzir drasticamente o seu tamanho. Então, e estes órgãos iriam para onde? E quando um espírito se apresenta para um médium, para um encarnado, sem a cabeça, como relata Allan Kardec na Revista Espírita, a manifestação de um espírito decapitado, e o seu cérebro espiritual estaria onde? Várias complicações surgem uma vez que começamos a aplicar os princípios já estabelecidos nesta literatura posterior, né, que se pretende espírita. Então, nós não pretendemos nesse vídeo exaltar a se aprofundar nesta questão, né, apenas levantar alguns questionamentos e demonstrar que não é ponto pacífico dentro da doutrina espírita esse conceito errôneo de perispírito que é divulgado hoje no movimento espírita brasileiro, né? Para nós realmente conseguirmos uma compreensão profunda da doutrina espírita, nós precisamos nos empenhar na formação do pensamento espírita. E uma coisa é evidente, nós não vamos conseguir formar o pensamento espírita em nós, um pensamento coerente, profundo e sobretudo filosófico. Nós não vamos conseguir formar esse pensamento lendo tão somente romances. Os romances eles têm a sua importância para a formação do gosto, para o apuramento do nosso imaginário, para várias questões literárias e culturais. Mas a doutrina e a pujança da doutrina espírita está sobretudo na sua filosofia, né? Então nós precisamos apreender de fato os princípios doutrinários. E antes de esperar por novas revelações, o progresso da doutrina espírita, o tão famigerado progresso, que muitos acham que já está atrasada a doutrina, esse progresso ele será muito mais desenvolvido no âmbito das relações dos postulados espíritas com os vários campos do saber do que uma admissão indevida de pretensas revelações. Repetimos, esse progresso que é tão aclamado por muitos da doutrina espírita, ele será desenvolvido muito mais no âmbito
da relação dos postulados espíritas com os vários campos do saber, do diálogo e da contribuição que os princípios doutrinários podem oferecer nos vários ramos do conhecimento. Este é um progresso muito mais eficaz e urgente que clama para nós, estudiosos e adeptos do Espiritismo. Para encerrar, gostaríamos de deixar a indicação de um livro que fora publicado muito recentemente pelo professor Cosme Massi, Espírito e Matéria. Nós sabemos que o professor Cosme Massi ele tem uma veia filosófica dentro da sua pesquisa. Ele desenvolve muito o aspecto filosófico do Espiritismo e, ao mesmo tempo, ele está nessa proposta de realmente trabalhar por um progresso do Espiritismo, no sentido de atualizar tudo que está latente nos princípios doutrinários e relacionando esses princípios com a contemporaneidade, com o nosso mundo atual e mostrando a validade desses princípios e como eles dilatam a perspectiva cultural dentro dos vários campos do saber. No caso aqui, ele se aprofunda no campo do saber filosófico, mas a doutrina, uma vez que ela tem também intersecções, ela permite dialogar-se com praticamente todos os ramos do conhecimento, né? Principalmente das áreas de humanas. Então, fica aqui essa dica e nós agradecemos a oportunidade. Até mais.